Bom dia, graça e paz a todos. Uma ótima segunda-feira. Que Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe a nossa casa, Deus abençoe o nosso lar. Estamos aqui mais uma Conexão das 6, iniciando o nosso dia para podermos nos relacionar com Deus, podermos ter esse momento com a palavra de Deus, esse momento com a presença do Senhor, para que Ele possa nos abençoar, encher o nosso coração de paz e nós possamos ser renovados, tocados, impactados pela Sua glória e pela força do Seu poder. Bom, hoje segunda-feira, dia 27 de abril, e o nosso texto para a leitura do nosso devocional está em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, o verso de número 8, que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o Ômega e o Alfa, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós nos apegamos nas últimas palavras de Cristo. De fato, se entendermos Cristo, você entende o Evangelho. Cristo é o autor dele. Ele, no conselho da eternidade, propôs a se tornar fiador para o homem caído. Ele, no pleno tempo, realizou a redenção eterna para quantos o Pai lhe havia dado. Ele é autor dele como o seu arquiteto e construtor. Vemos em Cristo Jesus o Alfa, o Ômega do Evangelho. Ele providenciou no tesouro da graça tudo o que é necessário para fazer o Evangelho da nossa salvação. E como Ele é o autor dele, também é o seu conteúdo. Jesus é a palavra que nós acabamos de ler nos traz o entendimento que Jesus é o começo, Jesus é o final. Tudo isso está sobre Cristo. Foi dado a Ele todo o poder, foi dada a Ele toda a autoridade. E quando nós se apegamos nessa verdade, nessa realidade que é Cristo, que é o Senhor dos Exércitos, de fato nós começamos a entender o propósito, a missão e o porquê Cristo veio ao mundo. Ele não veio simplesmente para fazer uma caminhada ou para ele fazer uma via sacra aqui na terra. Ele veio ao mundo com um propósito. E o propósito foi conduzir o homem caído à maravilhosa graça. Conduzir o homem caído às boas novas, a uma vida cheia de novidade, às bênçãos constantes. O propósito de Cristo na sua vinda foi trazer redenção ao caído, transformação àqueles que estavam sem esperança. Então, quando nós cremos nele, cremos no Evangelho, cremos na autoridade e tornamos realidade o seu propósito, que o Evangelho de Cristo veio para nos trazer a nossa salvação.
que as boas novas de Cristo veio para trazer redenção para a nossa vida. E como Ele é o autor de tudo isso, Ele também é o conteúdo de tudo. E é por isso que Ele diz que tudo começou nele e tudo se encerrará nele. Não existe outro caminho, não existe outra opção, não existe nada que nós possamos fazer a não ser estar em Cristo Jesus. Porque quando estamos em Cristo, quando estamos com Cristo, quando firmamos os nossos pés em Cristo, tudo o quanto nós fizermos, tudo quanto nós realizarmos, que seja para a sua glória, que seja para o seu louvor, que seja para a sua autoridade. É por isso que o Evangelho de Cristo é poder de Deus. Como disse o escritor aos Romanos, no capítulo 1, verso 16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a nossa salvação, tanto do judeu, do grego e dos gentios. Tudo isso é para que nós possamos ter um encontro com a presença dEle, um encontro com a glória dEle, com o poder dEle, um encontro com a presença dEle. Porque quando estamos na presença de Deus, quando nós vivemos e somos tocados pela presença de Cristo, tudo aquilo que Ele tem, todas as coisas que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele é, se cumpre sobre a nossa vida. Tudo começou nele e tudo terminará nele. É por isso que aqueles que estiverem nele certamente vencerão. Não existe um meio termo. Eu sou ômega, eu sou alfa e eu sou ômega. É isso que Jesus disse. Eu sou o princípio, eu sou o princípio, eu sou o fim. Diz o Senhor Deus, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Não existe outro caminho, não existe outro mediador, não existe outro a quem recorrer, somente Cristo. A nossa glória é Cristo, a nossa vitória é Cristo, o nosso caminho é Cristo. Por isso, nós precisamos estar apegados nele. Por isso, nós precisamos estar relacionando-se com ele. E somente assim, somos renovados, fortalecidos, tocados e transformados. Eu gostaria de orar com você nessa manhã e pedir para que o Senhor seja o único sobre a nossa vida. Que o Senhor seja o único sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero clamar, Pai, pela sua presença, pela sua graça tão maravilhosa e tão abundante. Que o Senhor possa nos abençoar, estender as tuas mãos, manifestar o seu poder, a sua graça sobre as nossas vidas, trazendo sobre nós redenção, trazendo sobre nós, Pai, fortaleza, trazendo sobre nós amor, esperança, para que tudo quanto fizermos seja para a sua glória. O Senhor é o princípio de tudo, e o Senhor será o final de tudo. Que nós possamos entender que o Senhor é o nosso mediador. O Senhor é a nossa base. O Senhor é aquele que nos fortalece todos os dias. E é por isso que nós rogamos a sua companhia
a sua presença, a sua graça sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós rogamos, profetizamos e declaramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Fique com essa palavra. Fique com esse momento de conexão com o Senhor. Queridos, nós continuamos com o nosso plano de leitura bíblica. Hoje, dia 27 de janeiro, o nosso texto base para a leitura está em 1 Reis, no capítulo 20 e no capítulo 22. Hoje nós encerramos a leitura do livro de 1 Reis, fazendo a leitura do capítulo 20 e capítulo 22, e amanhã iniciaremos 2 Reis, lendo mais um livro e crescendo na graça e no conhecimento. Faça a leitura, tire 15 minutos do seu dia, leia a palavra de Deus. Eu sei que Deus vai te abençoar de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, forte abraço e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus e uma excelente segunda-feira, em nome de Jesus.